Muito bom dia, meus companheiros e companheiras que estão me escutando nesse vídeo novamente, né? Graças a Fênix, nós estamos bombando aí internação, procurando ajudar as pessoas que mais precisam com essa doença da dependência química. E a Fênix está fazendo um bom trabalho, no qual eu sou associado à Fênix, né? Mas eu não vim falar sobre a Fênix, né? Eu vim apenas dizer hoje, né, que a dependência química, muitas pessoas acham que a dependência química vem com a bebida ou com a droga. A dependência química, ela já vem antes do indivíduo, talvez, né, já foi comprovado cientificamente, ela vem desde o útero materno. Por quê? Fica gravado no subconsciente. Às vezes a criança ela nasce depressiva, ou ela nasce com alguma angústia, e ela não sabe lidar com isso. Então pode ver que vários dependentes químicos, a crise que ele passa são angústias. Ele não sabe lidar com os problemas dele. Então ele busca o quê? Um recurso egóico diferente, que é o álcool, a droga ou um remédio. A mesma situação do que uma pessoa que está com depressão, o psiquiatra receita um tipo de medicamento para ele sair dessa depressão. Mas muitas pessoas, infelizmente, morrem de depressão, né? E essa depressão é causada de que maneira? Ou às vezes, certo, fica grudado no subconsciente certos lixos, né, da vida, e que as pessoas não limpam de jeito nenhum, né? Isso é constatado tanto religiosamente, certo, como espiritualmente e como cientificamente, pelos médicos. Senão não haveria dia de hoje a pessoa procurar um dependente químico, procurar um médico do INSS para o médico dar uns dias, de uns meses, certo? De que ele ficar em casa, buscar uma autoajuda, certo? E depois, quando ele volta, ele dá alta para ele. Uns continuam até a aposentadoria. Então o que eu quero, o objetivo meu de explicar, né, nesse sábado maravilhoso, é o que está acontecendo na área da dependência química. O porquê? As famílias não entendem que a pessoa já nasceu com aquele problema. E aquele problema gerou um vazio dentro dele que é descontrolável. Então ele precisa de buscar um recurso egóico, mas de baixo nível, que é o álcool e a droga, ou comprimidos. Né? E o que acontece? O dependente químico, quando ele age na base da compulsão, ele não sabe lidar com ele mesmo. Ele não sabe lidar psicologicamente, né? Ou na base, certo, da sua ênfase de lidar com as suas situações, como estudo, trabalho, tem dificuldades. Vocês podem notar que as famílias que eu recebo, né, falam engraçado, ele estudava e de repente parou de estudar, ele trabalhava, parou de trabalhar, o meu marido era caminhoneiro e de repente começou a tomar certas atitudes estranhas dentro de casa. Mas toda essa situação, nós temos que considerar que é uma situação de risco, que o dependente químico está pondo contra a própria vida, usando drogas ou qualquer tipo de drogas, né? Senão não existiria cracolândias por aí. E hoje existe em cada bairro de cidades, né? E pode ser São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. A gente vê pelas reportagens, em todos os lugares tem cracolândia. Por quê? As pessoas se tornaram mais doentes. Tão doentes crônicas que largaram das suas famílias, largaram dos seus filhos, largaram das suas esposas ou largaram dos seus maridos para viver no controle da droga.
no controle do álcool. Então o que acontece? Quando a pessoa traz um dependente químico, para uma clínica de recuperação, a gente puxa todo o histórico do indivíduo. Esse histórico também tem que ser um histórico profissional, para a gente entender o porquê que esse menino caiu nessa ênfase, certo? Dessa compulsão de beber tanto, se drogar tanto. Nós fazemos um histórico do menino, passamos para a psicóloga, trabalhamos em conjunto para descobrir qual é o fator primordial onde que trabalhar com o menino, ou com a garota, ou com a menina, ou com a senhora, ou com o senhor. Porque nós temos que puxar esse histórico, porque isso vem desde criança, ou às vezes veio desde o útero materno. Por isso que os especialistas dessa área, né, como nós que estamos buscando todo dia históricos diferentes, né, trabalhando com os dependentes, aperfeiçoando nessa técnica de trabalho, estamos descobrindo que às vezes o dependente químico ele se tornou um dependente mais grave por causa de uma situação que aconteceu quando o pai dele era vivo. E essa situação está grudada no subconsciente dele, onde, devido a isso, veio uma depressão que ele não sabe se trabalhar com isso. E aonde que ele vai buscar um refúgio ineficiente? Na droga e no álcool. Vocês podem notar, né, não desfazendo, né, não estou aqui para desfazer ninguém, estou apenas aqui para ser explicativo, que quando as pessoas estão em botecos, eles falam da vida dos outros, bebem e falam da vida dos outros. Quem assiste a essas videoterapias são famílias, são pessoas que são funcionais, porque um dependente químico não vai querer escutar isso que eu estou falando. Porque, na realidade, no subconsciente do dependente químico, gera uma química da negação. Ele nega o problema dele. Quem não nega é a família. A família começa a negar que tem um problema dentro de casa. Quando a família nega que tem um problema dentro de casa, aí o quê? Aí vem a depressão, ela não sabe lidar com a depressão, com a angústia da vida, que a vida é angústia também. Né? Levantar de manhã, trabalhar, cuidar dos seus afazeres, o dinheiro, o dia de hoje que não está fácil, né? Então tudo tem uma proporção. E o que acontece na área da dependência química? Ele já vem com vários problemas anteriores, né? Principalmente os jovens de hoje, com vários problemas ou familiares, né? Não estou julgando famílias, ou vários problemas familiares, separações, às vezes o pai bate na mãe, a mãe bate no filho ou na filha. Então gera o quê? Como ele já nasceu, certo, com essa propência ao uso de algum subterfúgio egóico ineficiente, o que ele vai procurar? A droga ou o álcool. O que nós estamos lidando com toda essa situação há muito tempo é que nós estamos reparando que a doença veio antes da bebida e da droga. Ele já era uma pessoa depressiva, já era uma pessoa que tinha comportamentos estranhos e de repente, quando ele chegou na escola, ou no ginásio, ou no colégio, ou na faculdade, tá entendendo? Ele começou a ter recursos egóicos muito menos sofisticados do que uma pessoa normal. A angústia de uma pessoa normal, certo? Ela é uma coisa natural. O levantar de manhã, o trabalhar, o cuidar da sua firma, ou cuidar do seu trabalho, ou ser um empregado. O dependente químico já não. Ele tem depressão para toda a situação, né? Principalmente para o trabalho, principalmente para as angústias que ele sofre dessas angústias e ele não sabe lidar como por falta da serotonina, dopamina e endorfina, que já foi dado cientificamente. Quando ele entra numa clínica e começa a compreender isso, ele participa de um NA,
né, Narcóticos Anônimos, participa de um grupo de apoio, ele vai entender que o outro que está falando é o mesmo problema dele, só que de um modo diferente, porque a personalidade dele é diferente da do outro. Porque a angústia no dependente químico é uma fase que ele vai buscar a dor e a euforia. Aí eu busco a droga para obter a alegria, a euforia, e vou buscar a dor, me entrego à dor para buscar o prazer novamente. Isso já foi falado em várias videoterapias que eu dei. Então, o que está acontecendo no dia de hoje é que nós precisamos, certo, fazer o histórico do menino e da família também. O que está acontecendo dentro da sua casa? O que está acontecendo com o seu pai, com a sua mãe? Há alguma separação, alguma briga, algum problema? Porque o problema se torna nele mesmo. E ele, para fugir deste problema, ele vai usar álcool e droga. Ou vai usar uma droga que é um suicídio lento. Pode ver que a maioria dos dependentes químicos, que é uma doença grave, é um fenômeno de uma doença severa, ele vai buscar uma química para aliviar a dor que ele está sentindo na mente ou no corpo. Por isso que a doença é mental, é espiritual e é física. Por isso que existem esses três lados para trabalhar. Primeiro o físico, depois vem a mente e depois vem o espiritual. Enquanto o dependente químico não entender isso, ele vai ficar, que nem eu falei da outra palestra, ele vai ficar cada vez mais doente, depressivo, egoísta, egocêntrico. E de repente ele não vê nada na frente, ele só vê a droga e o álcool. Nós estamos recebendo meninos que nós estamos internando em várias comunidades que estão vendendo carro a troco de crack, a troco de cocaína. Outros vivem tremendo, chegam num boteco ou num bar e bebe um copo de pinga para limpar o banheiro do rapaz que tem o bar. E depois que ele limpa o banheiro, ele bebe outra pinga e vai para casa. Ou ele compra um gorote de pinga pedindo por aí para beber. Olha, vê qual é a situação que o dependente chegou por uma situação pior de uma doença que está instalada dentro dele. Por isso que nós profissionais, nós temos que entender perfeitamente que a ciência e a medicina, eles não estão errados. Eles estão completos da sua eficiência de buscar uma solução para o dependente químico. E essa solução, certo, é internar um menino ou menina, certo, ou uma criança, um adolescente, internar, ser explicado dessa desintoxicação que demora 3 meses, para ele o quê? Alterar o nível de consciência. Porque senão ele sai lá para fora, ele fica com o mesmo nível de consciência no seu subconsciente. E ele não sabe se trabalhar com isso. Aí de repente volta a usar a droga novamente, o álcool novamente. Bom, droga e álcool e diazepínicos e comprimidos é uma droga só. Só que tem aqueles que tomam seus remédios que sejam eficientes para a melhora do seu cérebro. E outros que usam de uma maneira, certo, que estraga o seu físico, estraga a sua mente e se torna uma pessoa, inclusive uma pessoa muito insignificativa para a sociedade, certo? Por isso que dia de hoje, quando um dependente químico vai procurar emprego, a coisa mais difícil é um patrão dar um emprego para um dependente químico. Porque às vezes dá um emprego para o dependente químico, ele volta a usar novamente. Então nós, profissionais dessa área, a gente precisa puxar o histórico todo do indivíduo para saber trabalhar com esse indivíduo, certo? Inteligentemente. Né?
Não estou criticando clínicas, não estou criticando comunidades, todas são válidas. O que eu estou falando é que os profissionais da área precisam entender, certo, que precisa da história do indivíduo. Porque é a mesma coisa que tem um doutor que fala, porque sou ético, não posso falar, né? Um psiquiatra fala. Quando tem verminose e a barriguinha do menino cresce, é porque o poço está perto de uma fossa, ou está perto do banheiro. Quando a pessoa tem a dependência química que ultrapassou as barreiras, ele já vendeu tudo dentro de casa, ou está vendendo coisas, manipulando, que são mestres de manipulação. O dependente químico é mestre de manipulação. Uns falam até, na brincadeira, tem uns que costuram uma bola de capotão dentro de uma piscina, tá entendendo? Certo? E demora 10, 20 minutos costurando essa bola de capotão, de tanta manipulação que ele se torna, para usar a droga e o álcool. Quando nós percebemos que essa doença está se agravando, a gente faz um trabalho muito mais na base científica no indivíduo, num processo DEITOP, que esse processo eu aprendi com o padre Haroldo, né, em 1983, certo? Que foi lá que o padre me deu todos os cursos que precisavam me dar, e eu fui entendendo, no qual eu fiz estudos e estou fazendo até hoje. Né? Então, eu quero que vocês familiares entendam que às vezes vocês têm um dependente químico dentro de casa que está sofrendo de um vazio tão grande, certo? Que estão procurando recursos egóicos não eficientes. Porque a pessoa, quando está em recuperação, ele vai buscar recursos egóicos mais eficientes. Como um recurso egóico mais eficiente? Trabalho, família, responsabilidade. E no começo tudo é Deus, da maneira como Ele compreende. Então era isso que eu tinha que falar hoje, né? Com toda a competência que a gente age na nossa vida, ajudando essas pessoas de uma forma ou de outra. Né? Agradecer a minha empresa, a Fênix, que está ajudando muito as pessoas, no qual também estamos sendo ajudados por pessoas, para ver se pelo menos minimiza esse problema, que o problema está crescendo cada vez mais, o problema cada vez mais está crescendo, certo? Agora, atitudes todo mundo toma, as autoridades tomam atitudes, aí vem um lado social e acham mal daquilo. Está virando um pandemônio tão grande, certo? Que hoje existe Cracolândia em cada bairro que a gente vai. É só pegar o carro e começar a dar umas voltas por aí. De madrugada, a gente dá uma volta mais ou menos para ver as consequências da vida ou qualquer coisa assim. A gente vê pessoas andando de sandália ou descalço, porque já trocaram até a sandália do pé para usar droga. Meus amigos, mais uma vez eu agradeço a todos vocês, aqueles que estão assistindo todos os meus vídeos, e eu tenho que agradecer principalmente a um poder superior que me colocou nessa situação para me ajudar as pessoas que mais precisam. Quando precisar de mim, é só me procurar no Face, o meu telefone, certo? Que eu tenho um companheiro que ele me vê toda essa situação, porque eu trabalho em várias clínicas, dou terapias em várias clínicas, dou reuniões em várias clínicas, em várias escolas. E se precisarem de mim, eu dou totalmente o meu apoio. Muito boa tarde e agradeço a todos.